Bom, quando a gente fala em titulação na regularização fundiária, a gente às vezes tem um pouco de dúvida de qual que é o documento que a gente usa para comprovar que essa etapa final foi cumprida, ou seja, que a gente concluiu a atividade de regularização fundiária do nosso contrato. Então, é importante a gente saber o que é documento, o que é título válido. O que manda na titulação, né? Que lei que trata disso? É a Lei de Registros Públicos. Tem um artigo na Lei de Registros Públicos, que é o artigo 221, que é o que estabelece quais são os títulos que são aptos a registro. E aqui, para o nosso caso, interessa falar nos mais comuns. Tá? Então, tem um dos títulos é sentença judicial. Tá? Isso se aplicaria, eventualmente, em contratos que tivessem uma estratégia de uso capião associada, tá? Uso capião judicial. Então, o que é um título apto ao registro numa uso capião judicial? Uma sentença judicial favorável ao morador. Tá? Isso é um tipo de título. Um outro tipo de título muito comum é a escritura pública. Tá? O que é escritura pública? Escritura pública é um documento público feito por um tabelião de notas, tá? Que estabelece aquela relação, por exemplo, de compra e venda, de doação, enfim, de transferência do direito relativo àquele bem. Isso é escritura pública. E, por fim, a gente tem o escrito particular, os documentos particulares, que são, no nosso caso, os contratos firmados com a administração pública, por exemplo. Em caso de titulação em área pública, um título firmado, um contrato firmado entre a administração pública, proprietária do bem, e o morador, é um título apto ao registro, porque no artigo 221 da Lei de Registros Públicos se admite, nos programas de regularização fundiária, que esses contratos, esses escritos entre os entes públicos e os beneficiários tenham força, é o que a gente chama de força de escritura pública. Então, a gente tem a escritura pública como uma forma de transferir direitos. Tá? Isso é o meio. A gente tem os contratos ou termos administrativos como uma outra forma de transferir direitos e temos as sentenças judiciais. Aí vocês vão me perguntar, mas isso é suficiente? Então, um contrato entre o ente público e o morador, ou uma escritura pública, né, feita por um tabelião de notas, firmada entre as partes? Eu vou falar para vocês, isso é o penúltimo passo, porque o último passo é levar esses documentos, sejam eles escrituras públicas, ou sejam termos ou contratos administrativos, a registro no cartório de registro de imóveis. Porque escritura é uma coisa e matrícula é outra coisa. A matrícula é o documento que diz documento público, que fica consignado no registro de imóveis, no qual a gente registra a escritura pública. Então a gente tem é comum a gente falar, tem escritura, mas a escritura só efetivamente transfere o direito real quando ela é registrada na matrícula do imóvel. Tá? Isso é uma imposição da nossa legislação civil, do Código Civil. O Código Civil fala que os direitos reais só são transmitidos, enfim, por meio do registro. Então, eu preciso levar essa escritura pública ou esse termo administrativo no registro de imóveis. Para responder a pergunta, então, qual é o documento que comprova que isso foi feito? É uma certidão atualizada da matrícula do lote, em que conste o registro da escritura pública ou do contrato ou termo administrativo que tem força de escritura pública em nome do beneficiário. Tá? Esse é o documento que comprova a finalização dessa etapa de titulação e registro do título em favor dos moradores.